compartilhar uma palavra hoje bem rápida. 1 Samuel, capítulo 14. Não estou fazendo uma sequência de 1 Samuel, viu, amados? Sei que domingo foi 1 Samuel 16 e hoje será 14, mas não tem nada a ver com a proximidade dos capítulos. 1 Samuel, capítulo 14. O título aqui diz: a vitória de Jonatas sobre os filisteus. Antes de eu ler, eu gosto sempre de contextualizar. Saul havia sido ungido rei, só que a perseguição contra os filisteus ela continuava. Ela estava, ou melhor, os filisteus contra Israel. E então aqui havia um problema. Só que esse problema não era um problema de Jonatas, não era um problema de uma pessoa, era um problema coletivo, era um problema de Israel. Bem parecido com o que a gente está vivendo, ou o que a gente vive durante a nossa vida. Nós, infelizmente, não temos muito que aprender, mas quando nós vivemos um problema pessoal, nós nos achegamos a Deus, buscamos a Deus, vamos mais à igreja, procuramos pessoas para orar, mas quando o problema é coletivo ou é de outras pessoas, parece que não tem o mesmo efeito, parece que não tem o mesmo peso. E aqui eu vejo Jonatas vivendo uma situação onde o problema é coletivo. Mas no versículo 1 diz assim: sucedeu que um dia, disse Jonatas, filho de Saul, ao seu jovem escudeiro: vem, passemos a guarnição dos filisteus que está do outro lado. Porém não fez saber seu pai. Aqui volta a dizer Jonatas que estava no meio de um problema, mas que não era o seu problema, não era o problema pessoal dele, não era o problema exclusivo dele, talvez não fosse até nem o maior problema dele, mas havia um problema. E Jonatas aqui, ele traz para si, ou melhor, ele se inclui como também participante desse problema. E Jonatas aqui toma uma decisão. Ele diz, e disse ao seu escudeiro, seu jovem escudeiro: vem, passemos a guarnição dos filisteus. A Bíblia é muito maravilhosa porque ela nos deixa palavras que fazem toda a diferença. Aqui está escrito: vem e passemos. Ele não diz assim: vamos tentar, vamos ver, vamos articular. Não, é uma decisão. Ele diz: passemos. Então eu sempre tenho dito isso, vou continuar dizendo isso sempre. A nossa vida passa por decisão. Por que vocês estão aqui hoje, aqui dentro da igreja, nesse momento? Porque decidiram. Nós não pegamos o nosso carro e viemos automaticamente quando a gente olhou: estou dentro da igreja. Não, houve uma decisão. Já tomamos essa decisão talvez no início do dia, talvez ontem, talvez no domingo, ou talvez anos atrás, tomamos uma decisão de não perder cultos de oração, mas foi necessário uma decisão. Então, a primeira coisa que eu vejo para alguém que quer ter a sua vida transformada, ter os seus problemas resolvidos, ter a sua história mudada, como Jonatas teve aqui, é tomar uma decisão. Quantas pessoas, talvez, eu vou falar muito isso hoje, quantas pessoas deveriam estar aqui hoje, buscando, orando mais de Deus? E eu não estou falando porque, tá falando isso para quem está com problema de Covid, ou que está com alguém internado. Não! Todos nós vivemos situações todos os dias, constantemente, que nós precisamos de oração, que nós precisamos orar, que nós precisamos mudar, mas isso passa por uma decisão. Nós temos uma cultura muito errada, muito, eu não sei de onde saiu isso, mas é cultural. Nós sempre esperamos que alguém vai fazer algo por nós. É assim no governo, é assim dentro de casa, é assim no trabalho, e é assim na igreja, e é assim com o Senhor. Nós sempre esperamos, ou somos levados a esperar, que alguém fará algo por nós. Eu já contei isso aqui. Eu, por muitos anos da minha vida, depois de convertido,
eu tinha algo que me prendia ainda, que algo que me cativava, que não era de Deus, e eu esperava que um dia alguém fosse orar, alguém fosse me dar uma palavra, mas já havia sido dada uma palavra sobre a minha vida, já havia derramado uma libertação sobre a minha vida, já tinha um amém de Deus, faltava uma decisão. E aqui Jonatas toma uma decisão. E olha que interessante, no final do versículo 1 fala assim: porém não fez saber o seu pai. Por que Jonatas não conta para Saul? Nós vamos ler o texto, nós vamos ver que junto com Saul havia mais de 600 homens. Por que Jonatas não contou para o seu pai? Por que ele tomou uma decisão e ele foi nessa decisão até o fim? Porque Jonatas, ele entendeu que aquela luta era dele. Ele entendeu que algumas coisas que nós passamos nas nossas vidas, somos nós que temos que resolver, somos nós que temos que decidir, somos nós que temos que caminhar, somos nós que temos que avançar. Quantas pessoas continuam esperando, como eu falei agora, que alguém vá tomar uma decisão, que alguém vai ajudar? Amados, eu sempre falo isso e não estou desencorajando, pelo contrário, eu sou o primeiro a me prontificar. Primeiro não, eu sou um dos que se prontifica a ajudar, mas quantas vezes nós estamos tão acostumados que nós, qualquer coisa que acontece, nós já corremos: me ajuda a resolver isso, faz isso por mim, olha, eu estou vivendo uma situação tão... E às vezes são situações que nós sabemos que o outro não pode fazer nada, mas nós estamos tão desacostumados a resolver problemas, a enfrentar situações, que a primeira ação que a gente toma é contar para todo mundo, envolver todo mundo. E tem lutas, meu irmão e minha irmã, que são nossas. Não estou falando que nós não devemos procurar alguém para orar, alguém para nos ajudar, alguém para nos aconselhar. Isso é bíblico, isso é de Deus. Mas muitas vezes a nossa intenção não é essa, é ficar compartilhando e empurrando para outras pessoas uma coisa, uma luta que é nossa. Estão me entendendo? E aqui eu vejo Jonatas, tem uma dificuldade de falar Jonatas, né? Mas aqui é Jonatas. Jonatas aqui, ele enfrenta sozinho, ele e o seu escudeiro. Continuando, Saul, versículo 2, se encontrava na extremidade de Gibeá, debaixo da romeira em Migron, e o povo que estava com ele era cerca de 600 homens, como eu falei. Aias, filho de Aitube, irmão de Icabô, filho de Finéias, que era filho de Eli, sacerdote do Senhor em Siló, trazia a escola sacerdotal. O povo não sabia que Jonatas tinha ido. Versículo 4. Entre os desfiladeiros pelos quais Jonatas procurava passar a guarnição dos filisteus, deste lado havia uma penha íngreme, e do outro uma que se chamava Bozés, e outra Sené. Ou seja, aqui, só para a gente entender, Jonatas decide enfrentar os filisteus, e aí ele vai pelo meio das penhas, dos montes, ali dos morros, das pedras, e quando ele chega numa situação, ele olha para trás, tem uma penha íngreme, e à frente uma outra penha, um outro monte com os inimigos. O que eu aprendo com isso? Jonatas tinha um desafio, ele tinha um problema, ele trouxe para si a responsabilidade daquilo, e durante o problema houve um agravante. Quantas vezes nós vivemos situações que nós falamos: eu vou enfrentar isso, Deus é comigo, mas na primeira pedrinha que aparece, nós desanimamos, nós nos desencorajamos, nós desviamos do foco, porque nós achamos que, porque Deus é conosco, Deus vai aplainar o caminho, e não vai ficar mais nada, vai ser um caminho suave. Não, os desafios virão, pode ser até que as coisas se agravem durante o tempo, quando nós realmente falamos: não, eu vou andar, eu vou aceitar esse desafio, eu vou em frente em nome do Senhor. Pode ser que as coisas não melhorem, pode ser que elas piorem, isso nós estamos suscetíveis, mas nós temos que ter essa convicção que Jonatas teve, que quando vem a dificuldade, quando nós saímos em nome do Senhor, quando nós vamos em nome do Senhor, já preguei isso aqui outras vezes, o Senhor disse: fala para os meus irmãos que o Senhor Jesus, vá, porque eu já estarei lá, que eu vou à frente. Quando o Senhor fala para nós: vá, lá em Mateus 28,
Quando o Senhor ressuscita, ele fala para Maria, ele fala assim, vai falar para os meus irmãos irem até, agora esqueci o nome da cidade, porque eu irei à frente. Eu irei à frente. E essa palavra que Deus tem nos falado, continua nos falando, vai, independente do que acontecer no caminho, porque eu já fui à frente, porque eu já fui desbaratinando os seus inimigos. O que ficou para trás são só obstáculos, não é mais o inimigo. Amém? Versículo 5, vamos continuar aqui. Uma delas se erguia do norte, de fronte a Miquimás, e a outra ao sul, de fronte de Gibeá. Disse, pois, Jonatas ao seu escudeiro, vem, passemos a guarnição. Olha de novo aqui a palavra de Jonatas, sustentando a sua decisão. O problema não impediu. Vem, passemos a guarnição desses incircuncisos. Porventura o Senhor nos ajudará nisso, porque para o Senhor nenhum empecilho há de livrar com muitos ou com poucos. Aqui, Jonatas, eu tenho comigo que, cheio do Espírito Santo, ele continua sobre uma decisão. E ele mostra que a confiança dele não estava na situação. Imagina se fosse eu lá, se fosse você talvez, ia olhar e falar, poxa, já tem que subir o morro, o inimigo está lá em cima. Não, acho que não é de Deus não. Eu achei que era, e retrocedesse. Quantas vezes pessoas retrocedem, como eu falei, porque a luta se agrava, porque a luta se intensifica. Mas Jonatas vem aqui e fala assim, Deus, olha de novo, ó, porque para o Senhor nenhum empecilho há de livrar, com muitos ou com poucos. Ou seja, o mesmo Deus que pode curar a unha encravada do meu dedinho do pé, é o mesmo Deus que pode me ressuscitar, que pode me tirar de uma UTI, que pode me livrar de um câncer. Amém? Essa é a confiança que Jonatas mostra aqui, e essa é a confiança que nós temos que demonstrar e viver todos os dias das nossas vidas. Parece que a nossa fé muitas vezes é de acordo com o problema. Se nós vemos que vamos vencer, imagina assim, como se a gente fosse entrar num ringue. E nada contra, tá, gente? Não estou aqui sendo, como é que se diz? Não estou tendo nenhum tipo de fobia aqui, né? De preconceito. Como se a gente entrasse no ringue e de repente a gente vê aquele cara magrelo, 32 quilos, você fala, esse daí eu já ganhei. Esse deixa comigo. E aí a gente entra depois aquele cara enorme, 150 quilos, só músculo, você fala, agora já era. É assim que a gente procede muitas vezes nas nossas vidas. A nossa fé é medida de acordo com o tamanho do problema. Se é algo pequeno, eu falo, não, isso eu vou vencer, Deus é comigo. Agora, se a coisa se agrava, se a coisa se intensifica, se o penhasco é muito grande para subir, aí parece que o nosso Deus diminui. Nós falamos isso, e na teoria a gente fala que não, né? A gente fala coisas bonitas, não olha o tamanho do seu problema, mas olha o tamanho do seu Deus, e tantas outras coisas, mas na prática, muitas vezes nós agimos assim, conforme o tamanho do problema, é o tamanho da nossa fé, e é inversamente proporcional. Mas Jonatas aqui ele fala, não, Deus, o Senhor, nenhum empecilho há de livrar com muitos ou com poucos. Aí no versículo 7, aqui está o ponto dessa palavra de hoje. Então o seu escudeiro, que fala lá no começo que era muito jovem, né? O versículo 1 fala que ele era muito jovem. Então o seu escudeiro lhe disse, faze tudo segundo inclinar o teu coração. E eu gosto dessa palavra. Eis-me aqui contigo, a tua disposição será a minha. Aqui, claro, o papel principal aqui, né, vamos dizer assim, o papel principal não, o ator principal aqui é Jonatas. Mas o que me chama a atenção é a postura desse escudeiro. Se o problema, como eu disse no começo, era coletivo, não era de Jonatas, só que Jonatas ele era filho do rei. Se o problema já não era de Jonatas, imagina do escudeiro de Jonatas. Ele era só um escudeiro. Ele podia pensar, eu vou arriscar minha vida? Esse filho do rei é doido. Quer saber, eu vou catar minhas coisas e vou fugir, vou para outro reino, ou vou me entregar a eles aqui, vou, como dizem, debandar. Não. A Bíblia diz que ele diz assim,
eis-me aqui. Segundo inclinar o teu coração, eis-me aqui contigo. E amados, eu tenho visto que nós temos vivido um tempo, como eu já disse há 2 domingos atrás, de Arão e Ur, que tem faltado escudeiros, tem faltado fiéis escudeiros no meio do povo de Deus. De verdade, não vamos responder aqui, quando o nosso irmão ou a nossa irmã está vivendo algo muito severo, como nós temos visto agora, gente. Isso aqui, é claro, todo mundo sabe, nós temos 3 irmãos muito queridos e muito próximos que estão na UTI. Quando nós vivemos algo muito intenso, como que é a nossa postura? Quando alguém está vivendo algo muito intenso, qual é a nossa postura? Será que porque é alguém muito próximo, eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou buscar a Deus, porque o problema bateu na minha porta? Será que eu só vou passar o sangue do cordeiro na minha porta quando o anjo da morte passar ali? Estão me entendendo? Ou será que o sangue do cordeiro vai estar na minha porta, independente se o anjo da morte está passando aqui, ou se está na outra esquina, ou se está no outro bairro? Porque quando instituiu-se a Páscoa, o anjo da morte não bateu na porta de ninguém, ele nem estava ali, mas havia sim um decreto de que isso aconteceria, e nós muitas vezes agimos assim, nós esperamos a morte, nós esperamos o problema, a morte, estou falando aqui no sentido geral, bater na nossa porta, para que nós possamos buscar a Deus, para que nós possamos nos consagrar a Deus. Qual tem sido a nossa postura? Será que nós somos de fato um fiel escudeiro? Será que nós temos nesse período pensado, eu não já me livrei da Covid, passou, graças a Deus, minha esposa sarou, meus filhos, todo mundo já sarou, glória a Deus, ufa. Ou será que não? A minha postura é, vamos juntos, porque ainda tem outros que ficaram para trás, vamos carregar, vamos andar juntos. Será que nós temos sido como esse moço, um fiel escudeiro, dizendo, eis-me aqui? Será que nós não deveríamos estar com a igreja cheia hoje? Eu sei que tem pessoas que não podem porque estão sob quarentena, mas os outros que não pegaram Covid, que não passaram por nada, que não sentiram nenhum problema, que não tiveram nada, não deveríamos estar aqui todos nós orando, intercedendo e buscando e sendo um fiel escudeiro? Amados, nós precisamos crescer, nós precisamos aprender, nós precisamos avançar diante de Deus. Chega de meninice, chega de infantilidade. Será que Deus vai ter que nos apertar para que nós sintamos as dores uns dos outros? Será que Deus vai ter que nos levar ao deserto para que a gente se lembre o que é passar pelo deserto? E quando o nosso irmão passar pelo deserto, a gente vai e estende as mãos? Não, amados, deserto é um lugar que todo mundo tem que passar, mas aprenda isso, nós podemos escolher passar no deserto. Às vezes o deserto nem é seu, mas você escolhe passar e Deus fala, esse já está tratado, eu não preciso mandar um novo deserto porque ele já foi tratado. Versículo 11, vou pular aqui os demais. Aqui, na verdade, no meio, Jonas fala assim, olha, Deus vai nos dar um sinal, se eles falarem, nós vamos nos apresentar, se eles falarem sobe, é um sinal de que a gente deve subir, porque Deus nos entregou nas mãos. Se eles falarem não, então a gente não vai subir, porque a gente sabe que Deus não vai nos entregar. E aí no versículo 11 fala assim, dando-se pois ambos a conhecer a guarnição dos filisteus, disseram estes, eis que já os hebreus estão saindo dos buracos em que se tinham escondido. Vamos lembrar um pouquinho da história. Os filisteus, naquele contexto, militarmente, eles eram mais poderosos do que Israel. Os filisteus oprimiram Israel por muitos anos. Davi vem aqui, depois, mais para frente, vence Golias, e ali Israel tem uma vitória, mas depois, novamente, os filisteus oprimem, até que no reinado de Davi, Davi vai e realmente acaba ali, tem uma vitória muito significativa sobre os filisteus. Então os filisteus sempre foram um inimigo poderoso para Israel. E aqui eles estavam se escondendo. E olha que interessante que fala, vou ler de novo. Eles dizem assim, e disseram os filisteus, eis que já os hebreus estão saindo dos buracos em que se tinham escondido. Amados, aqui, esse versículo aqui dá para a gente ter uma palavra só sobre isso. Quantos de nós tem se escondido em buracos?
tem se escondido em cavernas. Buraco, amado, não é só no chão, tá? Uma caverna também é um buraco. Quantos profetas, quantos homens, mulheres de Deus têm se escondido na caverna? Lembra de Elias? Foi lá, enfrentou os 350 profetas de Baal, botou para quebrar ali, fez, Deus usou ele tremendamente. Daqui a pouco se estremeceu, ficou com medo de uma mulher, nada contra, porque as mulheres são bravas, não menosprezando, mas enfrentou lá um monte de homem, daí uma mulher só fez ele correr. E aí ele vai e se esconde numa caverna. E Deus vai e fala assim: Elias, o que você está fazendo aí? E muitas vezes nós temos nos escondido em cavernas. O inimigo olha para nós e fala assim: ah, ó, esse povo aí, ó, tranquilo, estão em caverna. Vai na igreja? Vai. Fala que é crente? Fala. Até não faz algumas coisas, mas está dentro da caverna. Teve um fato interessante na Segunda Guerra, que os japoneses, né, foi isso, eles se escondiam dentro de cavernas, e muitos morreram dentro das cavernas porque ninguém foi avisar que a guerra já havia acabado. Ou eles se matavam quando o inimigo chegava para não dar o gosto do inimigo matá-los. E muitas vezes nós estamos vivendo assim. Nós estamos morrendo dentro das cavernas porque nós esquecemos, não que ninguém nos avisou, está aqui o aviso, que o inimigo já foi derrotado. Amém? O inimigo já foi derrotado. Por que nós continuamos dentro das cavernas? Por que continuamos com medo? Por que continuamos achando que a luta não é nossa? Por que continuamos achando que o problema não é nosso? Como ao contrário do que Jonatas fez, e ainda muito mais o seu escudeiro. Quando nós saímos das cavernas, que nós temos nos escondido, e essas cavernas eu poderia dar uma dezena de nomes, só que se eu começar a dar nomes aqui, eu posso, de repente, chatear alguém, então eu não vou fazer isso, mas cada um, que o Espírito Santo ministre, qual tem sido a caverna que nós temos nos escondido, e às vezes essas cavernas são boas, essas cavernas podem ser família, pode ser conforto, pode ser tantas outras coisas, estamos lá escondidos. Mas quando nós tomamos a decisão de sairmos dessas cavernas, pode ter certeza, o inimigo verá. E ele não só verá, ele vai estremecer. Porque como eu disse, a vitória já nos foi dada. Amém? Amém. E aí para terminar, versículo 14. Sucedeu esta primeira... Eu vou ler os três aqui. Os homens da guarnição responderam a Jonatas e ao seu escudeiro e disseram: subi a nós, e nós vos daremos uma lição. Olha como o inimigo é petulante, né? Isso aqui é só para pôr medo, amados. É o que o inimigo tem falado com a igreja. Vem me enfrentar para você ver o que eu vou fazer com você. Disse Jonatas ao escudeiro: sobe atrás de mim, porque o Senhor os entregou nas mãos de Israel. Olha de novo aqui, olha o entendimento desse homem. A vitória não era dele, a vitória era do povo. Quando nós nos saímos das cavernas, quando nós enfrentamos as batalhas, quando nós nos compadecemos dos outros, quando somos escudeiros, a vitória não é só nossa, amados, a vitória é do povo de Deus. Versículo 13: então subiu Jonatas de gatinhas, gatinhando, e o seu escudeiro atrás, e os filisteus caíram diante de Jonatas, e o seu escudeiro os matava atrás dele. Olha a importância do escudeiro. Deus usando um moço. Versículo 14: sucedeu esta primeira derrota em que Jonatas e o seu escudeiro mataram perto de 20 homens em cerca de meia geira de terra. Aleluia. Deus deu a vitória a Jonatas. Só ele e o escudeiro mataram 20 homens. Mas não era homem que estava no bar lá com a barriga desse tamanho tomando cerveja. Era homem de guerra, gente. Não era homem que estava ali à toa na esquina, não, eram homens de guerra, mas Deus deu a vitória. Por quê? Porque Jonatas tomou uma decisão, porque Jonatas entendeu que o problema não era do outro, que o problema não era da família A, B ou C, da igreja ou do fulano, não, ele também fazia parte disso, porque Jonatas foi um homem de postura, e o seu escudeiro entendeu que ele também estava junto. Eis-me aqui. Por causa dessa postura, o Senhor foi com eles e a vitória veio. Amém? Amém? Nós precisamos entender que a vitória virá não só para nós, mas para os nossos, para a nossa casa,
para o nosso bairro, para a nossa igreja, para a nossa cidade, para o nosso estado, para o nosso país, a hora em que nós tomarmos essa decisão e deixarmos de achar que isso é para o outro, que é problema do outro, que é o outro que tem que resolver, que é o pastor que tem que orar, que é a pastora que tem que jejuar, que é o irmão fulano de tal que tem que... Não, amados, nós precisamos crescer, precisamos sair das cavernas e precisamos enfrentar o inimigo, em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé? Nós estamos em poucos aqui, eu quero orar sobre você nessa noite, você que está aqui. Quero orar sobre essa palavra, que Deus te use, que Deus use cada um de nós aqui como um escudeiro, como um Jonas, como alguém que realmente enfrenta o inimigo e que tem entendido que é através das suas mãos mesmo que Deus vai fazer. Não é através da mão de outro, não é através da mão de um grande pastor, ou de um grande missionário, ou de um grande homem de Deus, ou de uma grande mulher de Deus, porque não existe grande. Grande é o nosso Deus.